Agrodebate dessa quinta-feira, dia 9 de outubro, está de volta agora para falar sobre o estudo, sobre logística rural aí da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que aponta que mais de 80% das estradas vicinais de todo o Brasil estão fora do padrão de trafegabilidade. Esse é um levantamento que mapeou 2.200.000 quilômetros de vias rurais no país. O estudo, ele afirma que essas 80%, de estradas fora do padrão, ela estima aí um prejuízo operacional de 16 bilhões de reais por ano devido às más condições nas estradas. Para adequar 177.000 quilômetros de vias prioritárias, o estudo calcula um investimento de 4,9 bilhões por ano. Se esse investimento fosse feito, poderia ter uma redução nos custos de transporte, uma economia de 6,4 bilhões por ano, além de benefícios ambientais, como redução de emissões de CO2, melhoria da qualidade de vida de quem está aí nesse meio rural. E a CNA considera esse investimento viável frente aos prejuízos causados pelas más condições. Então, parece uma ideia boa, não parece? Seu Bianco, nosso analista de negócio que chega comigo aqui de novo mais uma vez, para a gente falar sobre isso, sobre compensar ou não, o que é que a gente faz? Compensar, mas ficar chorando todo ano, falando, olha, quanto que perdeu, existe problemas entre caminhões que quebram, que furam o pneu não, perde, esfarela o pneu pelas condições das estradas, enfim, colocando isso tudo na ponta do lápis, ao invés da gente ter um prejuízo de 16 bilhões por ano, não é melhor investir quase 5 bilhões, aí arredondando, 4,9 bilhões por ano, para ter uma economia de 6,4 bilhões aí, é uma boa de uma alternativa, É interessante esses estudos para a gente poder colocar esses números na ponta do lápis, para a gente chegar a conclusões que são mais viáveis, Jussan, nós mesmos conversamos que em qualquer indústria ou qualquer investimento que você vai fazer, se ele se pagar em 10 anos, ele tem viabilidade. Você colocou os números aí, 4,9 bi, vamos dizer 5 bi, a troco de 16 bi. Então isso daria o quê? Em 3 anos se pagaria o investimento. Se nós fizéssemos todo um investimento em asfalto, em 3 anos a gente pagaria esse investimento. Ah, mas não é bem assim, porque o investimento, porque não é tudo consumo. A maioria desse consumo, Jussan, é jogado fora. É diesel mais que você gasta, é o pneu, igual você falou, que o pneu pega numa pedra e desloca o pneu, esse pneu é perdido. É mola que quebra, o consumo de combustível é muito mais tempo, é muito mais... É um gasto muito maior. O tempo que um caminhão demora para se fazer aí seus 10, 20 quilômetros e que demoraria, se não demoraria todo esse tempo, o tempo que se perde com esse motorista. Então, tudo isso é dinheiro o quê? É dinheiro queimado. Então, essas estradas vicinais, o pessoal entender melhor assim, o que é uma estrada vicinal, é aquela estradinha que sai da fazenda até ir para uma estrada mais ou menos um pouco mais larga, que daí depois se vai para a segunda ou para a terceira estrada asfaltada. Essas estradas vicinais, elas poderiam ser todas elas asfaltadas a um custo bem menor. É menos do que esses 4,9 bi, Jussan, porque isso aí, o asfalto desses valores está sendo computado como sendo um asfalto com aquele asfalto de 9 metros. Essas estradas talvez elas poderiam ser de um pouquinho mais estreitas, aonde haverá uma menor quantidade de trânsito também. Então não haveria necessidade de um asfalto ser tão, não vou dizer que mal feito, ou com a qualidade necessária de onde transitam inúmeros e milhares de caminhões.
Então, esse asfalto ele poderia ser um asfalto assim de um custo até menor. Então, em menos de 3 anos, você pagaria todo o investimento. É nesses pontos que a gente acha assim que o Brasil falha e falha muito. O Brasil destina muito dinheiro para pessoas que talvez até não precisem. Existem muitos roubos, existe muito dinheiro que foge do alcance do governo e não se vai para esse direcionamento. Então, se o governo, principalmente o governo federal, destinasse esses recursos para essas atividades, principalmente para esses estados, isso seria fantástico. O governo do Mato Grosso fez projetos, parcerias públicos-privadas, parceria com produtores rurais. Tem aí mais de 2.000 quilômetros asfaltados nesse governo do atual governador do Mato Grosso. Isso é fantástico, são estradas de asfalto cortando o estado de norte, sul, leste e oeste. São muitas estradas. Isso cada vez traz mais recursos que irão ficar para o produtor, mais dinheiro para o estado. Todo mundo ganhará muito com isso, qualidade de vida, valorização das áreas. Isso tudo, Jossá, são planejamentos de governos que, infelizmente, nosso governo federal não tem esse planejamento e esse pensamento. Eu só queria pontuar aqui que esses 4,9 bilhões por ano são para adequar 177 mil quilômetros de vias em regiões consideradas prioritárias. Não seria para adequar tudo, né? Mas ainda assim, o investimento compensa. A gente tem, até como a gente conversava no bloco anterior, falando de melhoria de frete e desenvolvimento, é interessante você colocar asfalto nessas vias. O senhor também sempre foi um entusiasta de asfaltos, já participou também de associações para a construção de asfaltos, justamente por acreditar que o asfalto ele é um fator determinante para o desenvolvimento de regiões. E quando a gente está falando de regiões do agro, a gente não está falando somente de transporte de passageiros, de turistas, a gente está falando de transporte de carga, a gente está falando de geração de muita renda, né? Inclusive não é pouca coisa. Jussa, essas parcerias, que a gente chama normalmente essas parcerias público-privadas, em que a gente participou, a gente sempre defendeu a tese de que um asfalto ele não é feito simplesmente para você que é dono da propriedade, não é que só você vai passar lá. O seu parceiro vai passar lá, aquelas pessoas que dependem e trabalham contigo, eles vão passar, eles vão ter uma qualidade de vida melhor, porque o carro deles vai estragar menos, eles terão uma qualidade de vida, porque ele vai saber que ele vai sair de determinado local, para fazer determinados quilômetros, num tempo bem programado. Tudo isso são grandes vantagens. O produtor rural ele tem outras grandes vantagens, que é o quê? Valorização da área dele, o custo do frete para chegar na propriedade, para chegar ao adubo, ele se torna mais barato, o custo do frete para sair com a produção dele também se torna mais barato, e inúmeras outras qualidades que um asfalto traz. Então, dessa maneira, eu acredito que o Brasil vai, aos poucos, se ajustando muito bem, e espero que esse exemplo que o Mato Grosso fez, principalmente nessas parcerias de asfalto, e seja copiado pelo Brasil inteiro, que isso são vantagens para todos os brasileiros. E olha só, desses números de que a pesquisa identificou, né, de 2,2 milhões de quilômetros de vias rurais, aí, 367 mil quilômetros são classificados como estradas terciárias, enquanto 1,8 milhão, 1,8 km no caso, que representa 84,5%, elas são não classificadas. O que isso quer dizer? Que são vias estreitas, sem pavimentação, onde só é possível a passagem de um veículo por vez. 84,5%, hein? E olha só,
essas estradas têm papel essencial na logística do agronegócio. De acordo com o levantamento, aproximadamente 1,4 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de produtos agropecuários como grãos, frutas, madeira, leite e cana-de-açúcar são transportadas por essas vias. Então são números que vêm aí para reforçar a importância de investimento dessas estradas vicinais, seu Bianco. Essas vicinais terciárias que você fala, José, são aquelas estradinhas, todo mundo sabe, né? Dentro de uma fazenda, aquela estradinha que corta dentro da fazenda até que vá naquela linha que é a linha básica que leva daí, vamos dizer que seria uma vicinal, que leva daí até uma estrada de asfalto. Então todas essas estradas, principalmente essa estradinha dentro da fazenda, ela é uma estradinha que passa só um carro, só um caminhão. Mas isso, como o movimento nessas estradas dentro da fazenda ou de acesso até a estrada vicinal é menor, não tem problema de você, num encontro entre dois caminhões, um sair um pouquinho fora ou de dois carros, um dá educadamente passagem para o outro. E isso todo e qualquer caminhão, todo e qualquer caminhoneiro, toda e qualquer uma pessoa sabe que se num encontro de dois caminhões, sempre o caminhão que está carregado, ele tem a preferência. Isso é comum, porque todo e qualquer caminhoneiro sabe. Então, primeiro, o caminhoneiro ele para um pouquinho antes, ele para numa entradinha, num local, ou ele mesmo o caminhão vazio, ou o carro pequeno vazio, ele sai fora da estrada para deixar que aquele trilho onde o caminhão carregado passe da mesma maneira. Porque um caminhão carregado, se ele sair fora do trilho, ele pode capotar, ele pode tombar, né? Ele pode deitar, ou mesmo assim ele pode atolar, por ele estar carregado com um peso muito maior do que aquele vazio. O caminhão vazio ele até pode sair fora da estrada, ou um carro pequeno sai fora da estrada, voltaria normal, porque o peso dele não é aquele peso de afundamento da própria estrada. Mas isso é muito importante também por causa das estradinhas, principalmente dentro de fazendas, né? Muito bem, e amanhã um debate, o programa de hoje está acabando, viu? Amanhã um debate sobre a construção da Ferrogrãos, que deve colaborar muito com o estado de Mato Grosso, porém a Igreja Católica interviu aí com a sua opinião e amanhã a gente deve trazer um debate com um representante para falar sobre até onde a Igreja Católica vai nesse papel da política brasileira. Seu Bianco, obrigado por hoje. Obrigado a você, José, pelo convite, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Obrigado. Boa noite para o senhor, boa noite para você que está nos assistindo também. Obrigado pela sua companhia. Amanhã o debate vai ser muito interessante, hein? O convite está feito para assistir o programa dessa sexta-feira. Boa noite, até amanhã.